Amados irmãos, tomem os seus lugares. O senhor tem publicação sobre esse tema? Ainda não, mas vou ver. Tá bom. Então nós terminamos aqui capítulo 11, com o primeiro episódio de reclamação, de murmuração. Lembra? Não é alguém me perguntou aqui no intervalo, o primeiro episódio de murmuração no livro de Números. Porque o começo da viagem lá atrás tem o episódio lá, o primeiro da viagem, que é o primeiro do livro. Capítulo 12, a gente vai ter um auge dessas murmurações. Por quê? Porque se o populacho estava murmurando, a gente até entende. Eram pessoas de fora da comunidade de Israel. Então é de se esperar que eles não tenham o mesmo comportamento. Mas aqui no versículo 12, capítulo 12 tem: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Cuxi na Bíblia é Etiópia. Tá? Javã é Grécia e Misraim é Egito. Cuxita era uma mulher etíope. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Aí vem um versículo muito notável sobre ele. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, e eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor acendeu contra eles e retirou-se. E aí Miriam fica leprosa, e Arão vai dizer para Moisés: ai meu Senhor, não ponhas este pecado, pois nós loucamente procedemos e pecamos. Moisés clamou ao Senhor, e aí Miriam foi afastada durante 7 dias do arraial. E isso foi um motivo de atraso aqui da viagem. Algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui. A rebeldia sai então do populacho para os israelitas, e mais grave, ela chega no nível de liderança, né? Não se esperava que Moisés e Arão, não só como irmãos, mas como líderes, representantes da liderança do povo de Israel, agissem dessa maneira. Uma segunda observação importante aqui: nós não podemos tirar daqui, e a razão pela qual Moisés era respeitado não era ele. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui não dá para fazer a teologia do não tocar no ungido do Senhor baseado nesse episódio. Tá? A questão aqui era assim: se Moisés cumpria as ordens de Deus e havia murmuração contra Moisés, então a murmuração no fim era contra Deus, e essa era a razão da ira de Deus aqui. Me lembro, uma das perguntas a minha igreja de infância tinha quando ia receber novos membros, a última pergunta era assim: você promete ser fiel à liderança desta igreja enquanto ela for fiel às Escrituras? Então, mais ou menos esse preceito que está aqui, parecido com esse. O povo deveria ser fiel a Moisés, porque Moisés era fiel ao Senhor, e o que Moisés fazia era a palavra do Senhor para eles, e quando o povo se levantava contra Moisés, se levantava contra o Senhor. A gente tem um pequeno intervalo do episódio de murmuração aqui, antes do que vai acontecer no capítulo 14. E esse intervalo é bem interessante, porque nós vamos ver que a murmuração tem alguns amigos. Vocês já pararam para pensar que os pecados, eles são muito solidários, eles nunca andam sozinhos, né? Oi? Pois não?
Não que eu me lembre. Não consigo, não sei, nunca vi nenhuma indicação específica, mas... Sim. Que ela tenha citado isso. Tem uma outra coisa, uma outra questão aqui, é que Arão era a boca de Moisés, entre aspas, tinha um lugar privilegiado. Mas não tem nenhuma afirmação textual, né? São todas informações contextuais. Tudo bem. Números 13 é importante, porque lembra, Moisés manda espiar a terra. Agora, veja comigo aqui. O que Deus tinha dito para eles? Eu vou dar a terra para vocês. Confere? Os espias vão olhar para conhecer a terra. Tem motivo para não confiar que aquela terra era deles? Baseado na palavra de Deus? Não. Eu estava dizendo que os pecados são muito solidários, eles dificilmente andam sozinhos. Eu até penso que a gente deve estudar pecado como se fosse química, sabe? Porque eles não são átomos, eles são moléculas, né? Então, onde tem murmuração, tem incredulidade, por exemplo. Eles andam juntos. Tem murmuração, tem incredulidade, tem ira. Tem murmuração, tem incredulidade, tem ira, tem conspiração. É como se você não se livra do primeiro, ele vai se multiplicar, ou ele vai atrair outros pecados. Ou quem sabe ele vai se mutar num pecado novo. Né? Versículo 25, olha. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostrando-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Tá? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, cujo nome significa coragem, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos da terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas o povo repete a mesma coisa, dizendo que nós não vamos fazer. Versículo 32, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e também vimos Anak e os gigantes. Qual é a reação do povo? Capítulo 14. Toda a congregação se levanta em alta voz, e o povo chorou toda a noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Não sei se vocês perceberam que há uma progressão na intensidade da murmuração e no teor dela. Lá atrás, ai que saudade dos peixes do Egito, dos frutos, dos melões, né, e da carne. A gente queria voltar e comer isso, a gente ganhava isso de graça. Aqui, o atentado ainda é maior, não é só contra as necessidades básicas, aqui é o atentado da vida. Era melhor ter morrido no Egito do que ter saído para morrer nas mãos dos anaquitas. É uma afirmação de completa incredulidade. Né? Primeiro, como podia ser melhor morrer no Egito, na condição de escravo, em sofrimento, dor e miséria, e sem nenhuma chance de liberdade. Ainda que custasse um pouco, humanamente falando, sem levar em conta a promessa de Deus. Mas pense comigo, friamente, como seres humanos. O que é melhor, morrer sendo escravo sob tortura e opressão, ou morrer conquistando a terra que vai dar início a uma nova nação? Em termos de nobreza, a segunda situação é muito melhor do que a primeira. Mas como aqui a murmuração vai nos tornando irracionais se a gente não se livra dela, aqui preferiam a morte
da incredulidade a crer nas promessas de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha dito para fazer. De certa forma, como que a incredulidade provoca morte, como que a murmuração provoca incredulidade e morte no nosso coração? Nenhum de nós, talvez, rompa, fala assim, não quero mais ter fé, não vou mais ser crente. A gente nem acredita que essa possibilidade de fato existe, mas podemos passar por crises, ser dominados mais pelo contexto que nos cerca, do que pela fé no Deus que vence o contexto. Podemos ser dominados mais pela realidade, pela nossa capacidade de entender a realidade, do que a palavra vai dizer para nós, e das possibilidades que Deus pode agir e trabalhar quando nós focamos na murmuração. Além do que, a murmuração faz um mal danado para a sua saúde emocional e física, já que emoções cultivadas da maneira errada vão provocar doenças físicas na nossa vida. Não era o caso da lepra aqui de Miriam, mas vão trazer coisas desse gênero para nós, não por conta de maldição, mas por consequência daquilo que nós estamos falando. Moisés dá uma palavra diferente aqui no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana em leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O que nós temos aqui na cabeça de Josué? Cumprimento da promessa de Deus com Abraão. O que Deus disse para Abraão? Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou, vai para uma terra desocupada, vai para uma terra fácil de conquistar. Não disse para ele, você vai ficar andando e de repente você vai achar. O próprio Abraão teve que guerrear para manter o seu povo e às vezes negociar uma terra, passou lá pelas suas lutas, fez o percurso, mas Moisés lembra, Deus falou isso para ele. Na nossa teologia bíblica, Deus é quem é o dono da terra. Se Deus é quem é o dono da terra, Ele tira o povo que Ele quer e Ele põe o povo que Ele quer naquela terra. Ele faz do jeito que Ele acha que tem que fazer. Ele poupa quem Ele quer poupar e Ele executa juízo sobre quem Ele quer executar. Qual é o problema nosso hoje? É que nós não temos autoridade para determinar que é Deus que está fazendo isso no mundo contemporâneo. A gente sabe o que Ele está fazendo, mas eu não posso dizer assim, olha, aquela guerra que está acontecendo ali naquele lugar é juízo de Deus contra aquele povo. Não tem essa autoridade. O que eu posso fazer é, quando a guerra se tornar história, eu vou entender os motivos dela, o que estava por trás, os documentos dela, para você, olha só, decisões erradas, motivadas por pecado, levaram a essa catástrofe, mas eu tenho esse limite. A Bíblia já vai dizer, Isaías dizia, Deus dizia, a Síria é minha vara para disciplinar o meu povo Israel. A outra nação é o castigo que eu vou trazer sobre eles. Josué tinha essa crença baseada lá na promessa abraâmica, o Senhor vai nos dar a terra, Ele prometeu para o nosso pai, Ele prometeu para o nosso patriarca, não tem como isso não ser cumprido, não tem gigante que é maior que Ele, não tem recurso que é maior que Ele, não tem a terra que não seja dele. Mas o povo continua murmurando. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha onde foram parar. Desejar a própria morte e desejar matar os outros. Só um parênteses aqui, quando você lembra aqui de apedrejamento, não é pegar brita na mão, certo? É pegar tijolo. Então as pedras eram grandes, não eram pedrinhas pequenininhas, né? E quem evitou a morte deles? O próprio Senhor. Uma situação impensável Moisés não podia nem fazer nada, nem entrar na frente, nem tomar qualquer atitude. E Moisés disse, até quando me provocará este povo? O Senhor disse, até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e falei de ti povo maior e mais forte do que este. E você tem aí o castigo
dado por Deus, e a mostra de que o povo ia todo perecer, com exceção de Josué e Calebe e a sua descendência. Muito bem, nós caminhamos um pouco mais aqui no capítulo de Números, e quando você pensa assim, bom, agora o povo aprendeu a lição, e não vai mais fazer nada, não vai ter mais murmuração mais, porque o Senhor diz, vai perecer, Moisés ora por eles, e eles são curados, ou tem certo livramento, mas não, olha o que acontece aqui, Números capítulo 16, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então, primeira parada nossa aqui, de quem nós estamos falando? De liderança de novo. Mas que tipo de liderança aqui? De liderança teológica, de liderança religiosa, tá? E de liderança envolvida na teologia, na vida do povo. Tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Completa o currículo desses homens aqui. Gente que podia contaminar o povo, não é? Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Rebelião contra a liderança deles. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E aí a gente tem no versículo 20, os rebeldes castigados pelo Senhor. Mas de novo, tudo nascendo de onde? De uma murmuração. E a gente sabe que o caminho, a lição que a gente aprende aqui é que o caminho mais curto para o retardar da bênção do Senhor na nossa vida é a estrada da murmuração. A murmuração vai atrair para você a disciplina do Senhor, além de outros males que você mesmo vai causar a si mesmo e aos que estiverem em volta de você. Versículo 41, mais um episódio de murmuração e castigo, mesmo depois da disciplina de Deus com morte. Eles são acusados, vós matastes o povo do Senhor, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, e aí vem Deus e salva Moisés e Arão de novo, e Deus disse para eles, levantai-vos no meio dessa congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e Moisés e Arão intercedem pelo povo. Versículo 50, voltaram-se, Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Se você não conhecesse a história, porque vocês já leram antes, vocês dizem assim, bom, depois de matar aquele monte de gente, eles vão parar. Não param. Murmuram mais uma vez, e vem uma nova praga, e você vai dizer, agora eles vão parar. Não necessariamente. O ponto aqui é que a murmuração, ela cega, porque ela faz a gente olhar para nós mesmos, para as nossas possibilidades, para o nosso próprio desejo, e faz com que a gente distorça a realidade sobre o outro, inclusive sobre Deus. Qual é o remédio da murmuração? É o contentamento, a submissão a Deus, a obediência a Ele. Afinal de contas, você precisa reafirmar algumas coisas na sua vida quando nós pensamos sobre isso. Deus é soberano e sábio. Não tenho que reclamar do que acontece comigo. Está fora do meu controle, das coisas que deram errado, das oportunidades que não tive, da situação que não está como eu queria, das coisas que eu desejo e não tenho. Durante a pandemia, a gente viu a editora fechando, né? Todas as igrejas fechadas, nós tivemos uma perda de 90% do nosso faturamento. E aí, o pastor Abimael falava comigo, eu falava com ele, sempre naquele temor de dizer as coisas, mas a gente tentava várias estratégias, e não tinha como convencer ninguém a comprar material para usar em casa.
Ah, até que chegou um ponto, o conselho administrativo disse assim: vocês têm que demitir metade dos funcionários, né? E não seria uma coisa agradável de se fazer. E o pastor Abimar foi para casa, orou, me chamou depois e falou assim: por que ao invés de demitir, a gente não conversa com todo mundo e corta metade da carga de trabalho, metade do salário. E o pessoal foi topando, mas no meio desse contexto teve um dia que eu me descuidei, o sabor amargo da murmuração foi tomando conta do meu coração, né? E meu filho estava vendo o YouTube para aprender a tocar uma música do Projeto Sola. O Marcos toca violino, que é o instrumento dele. Quando ele cansa de estudar violino, ele vai tocar violão para relaxar, mais ou menos assim. E essa geração hoje aprende de tudo do YouTube, né? Estava vendo lá uma música. E eu passei para ir para o meu quarto, e quando eu passei, eu parei para ouvir o que ele estava cantando. E ele estava cantando uma música que diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu já fiquei meio assim, não é? Daí ele repetiu a frase e falou: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Então, ouvindo meu filho cantar aquele dia, eu percebi a pecaminosidade que estava tomando conta do meu coração. E eu comecei a pensar: Deus é o dono da editora, né? A gente está fazendo tudo o que a gente pode. Se não der certo, não é comigo, não sou eu o dono, ele é o dono. Eu estou querendo assumir responsabilidades demais, eu estou querendo ter poder demais que eu não tenho. A gente não sentou, não cruzou os braços, não ficou esperando nada vir do vazio. Mas percebe, se a gente não cuidar do nosso coração frente a situações desafiadoras, ou mesmo frente a conflitos entre o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós precisamos ou pensamos que precisamos ou sentimos que precisamos, nós podemos ser assaltados por incredulidade junto com murmuração, por murmuração junto com incredulidade, e isso não vai nos abençoar de forma alguma, pelo contrário. Pode nos trazer questionamentos que entristecem o nosso coração, que não estão alinhados com a palavra de Deus. O caminho mais curto para a demora da bênção é a estrada da murmuração. Alguns temas o Senhor insiste nas Escrituras, né? Tem dois que eu percebo assim, que são muito insistentes. Primeiro, a humildade e depois gratidão. Tem muitos versículos que nos exortam a agradecer a Deus e nos alegrarmos no Senhor, mais do que outras coisas. O que significa no fundo de tudo é que se eu não tiver mais nada, mas tiver o Senhor, eu tenho motivos para me alegrar. Que se Deus não me der mais nada, mas Ele me deu a salvação, eu já tenho motivos suficientes para ser grato a Ele para o resto da minha vida. Eu não tenho porquê murmurar ou levantar contra Ele qualquer observação, contra uma pequena coisa que me falta, que não me chega, que extrapola ou que não corresponde às minhas expectativas. Como anda isso no seu coração aqui? Olhando essa história, né? A gente olha para essa história e fica com muita raiva, não sei você, mas eu leio isso, me dá uma inquietação no coração, né? Por que Moisés não deu uma varada na cabeça de cada um, com a vara de Arão, que era mágica, não é? Brincadeira. Batia na cabeça de um, morria todo mundo ao mesmo tempo, a vara de Arão era super, ultra, cheia de artifícios. Não, Moisés era o homem mais manso da terra. Ele falava com o Senhor, desabafava com o Senhor, e ainda assim, quando Deus castigava o povo, ele não dizia bem feito, ele falava: Senhor, tem misericórdia do povo. Vem um segundo aspecto aqui para nós: quanto nós cultivamos misericórdia no nosso coração. Nós vemos uma sociedade que assalta as nossas ideias, confronta o cristianismo e caminha cada vez mais numa direção anti-Deus. Nós não vamos parar de pregar contra o pecado que eles promovem, mas quanta misericórdia tem no nosso coração. Você ora para Deus descer um fogo do céu e consumir essa gente? Ou você ora para Deus abrir o entendimento deles e salvá-los de andar no caminho errado e de caminhar em direção ao Senhor? Moisés dá esse exemplo para nós, que nem sempre arde no nosso coração.
Disse para vocês que eu queria passar por esses episódios de murmuração, mas disse para vocês também que eu queria falar com vocês sobre Balaão. Então pula comigo lá para o capítulo 23 agora. Vamos. <clears throat> 23 a gente tem Balaão aqui. Quem era Balaão? Balaão era um mandingueiro de plantão, não é? Você podia até chamar ele de pai Balaão, alguma coisa desse gênero assim, que fazia simpatias e encantamentos contra outras pessoas. Você tem o episódio da mula, que a gente nem precisa passar por ele. Versículo 13, então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, e verás o povo, e verás somente a próxima parte dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. E aí vai, de um lado, vai para o outro, já tinha feito isso no versículo 6, Deus pôs a palavra ao contrário na boca de Balaão, de forma que ele não consegue amaldiçoar o povo, vai e ele não aprende, no versículo 25, vem para o capítulo 24, versículo 3, e você fala, se ele era um mandingueiro, por que vem o Espírito de Deus e muda o que estava na boca dele? Porque Deus, na sua soberania, ele usa o justo e o injusto como ele quer para cumprir a sua vontade. E ele faz isso com Balaão. Capítulo 24, versículos 3 e versículo 15. Ele só para aqui no versículo 25, quando Balaão se levantou e se voltou para sua terra, e também Balaque se foi para o seu caminho. Lá no final, quando a história já está terminando aqui, bem no finalzinho do capítulo do livro, quer dizer, bem no finalzinho do livro, Balaão ainda planta uma fofoca no meio do povo de Israel, e ainda provoca um desvio e dúvidas no meio dele. Aí você percebe então que o que tem aqui não é uma mudança no caráter de Balaão, quando ele entrega uma profecia de Deus, e nem é que ele era profeta, ele continuava sendo o mesmo mandingueiro de sempre, só que aqui ele não conseguiu fazer mal contra Israel, porque Deus era soberano e colocou na boca dele as palavras dele. Queria mostrar para vocês o que acontece aqui, é que cada uma das maldições que Balaão vai lançar contra Israel é tornado por Deus em bênção, e tem uma relação direta com o que Deus prometeu para os patriarcas em Gênesis. Então olha comigo aqui, Números 23, especialmente versículo 10, quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos? Qual é a promessa aqui? Deus disse para Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, eu farei a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas que você não pode contar. Não é? Esse Weber, o telescópio novo, ele tira fotos, e os cientistas descobriram que, se ele tirar foto do espaço, e se a gente tentar contar as estrelas que estão no espaço, do tamanho da Lua, que a gente vê aqui, tem gazilhões de estrelas, ou seja, já passou de 1 milhão, 1 trilhão, 4 trilhão, a gente não consegue contar, né? Não consegue, só naquela parte, imagina no universo todo. Então aqui, Balaão reafirma a promessa que tinha dado para Abraão de número, capítulo 23, versículo 13 a 26, vou pegar com vocês aqui, versículo 18, Edom será uma possessão,
Seir, seus inimigos também serão uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará que restam das cidades. Viu a Balaão a Amaleque e proferiu sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus e disse: segura está a tua habitação e puseste o ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur, que é a Síria, te levará cativo. Homens virão das costas, de Quitim das naus, e afligirão a Assur e a Eber, o ancestral dos hebreus. Gênesis capítulo 15, vamos lá. O que Deus promete para Abraão aqui: não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Versículo 18 do capítulo 15 de Gênesis. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora olha assim: Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Balaão só reafirma, ou melhor, o Senhor reafirma pela boca de Balaão as promessas, em alguns detalhes que ele tinha dado para o próprio Abraão na aliança que fez com ele. Capítulo 24 é icônico porque é uma canção que se canta em algumas reuniões dos judeus até hoje. Esse trecho: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e quão boas são as tuas moradas, não é? Esse dito é repetido até hoje. E aqui nós temos prosperidade, poder real, terra, promessa que se cumpre em Salomão. Alguém estava me perguntando no intervalo sobre a terra, não é? Que Deus deu a Israel aqui, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Desfrutou desse território durante o reinado de Salomão, durante uma parte do reinado de Salomão, depois não mais. Então, se você seguir nossa linha escatológica, você vai chegar. Israel precisa ter essa terra de volta, e não vai ser por obra deles, vai ser na cronologia do cumprimento do plano de Deus. Um terceiro vai interferir e vai fazer essa terra voltar para eles. Mas, de fato, essa promessa de prosperidade e poder real se cumpre em Salomão. Existe um site judaico chamado Chabad, né? Eles têm várias fontes de história e de contexto. Eles têm um documento antigo que descreve a sala do trono de Salomão. Então conta que era de tal tecnologia que quando ele chegava e ele sentava no trono, 2 animais de ouro se erguiam, um de cada lado do trono, e uma águia de ouro sobrevoava a sala do trono e trazia coroa no seu bico para colocar na cabeça de Salomão. Então, fora outras coisas que eles vão descrevendo, né, das pompas e circunstâncias que existiam no templo e depois no palácio de Salomão e depois no próprio templo. Era tanta riqueza e tanta prosperidade que quando Israel foi para o Egito, foi cativo e foi saqueado, o templo era uma parte da riqueza, não é? Tanto ouro na madeira que, se tirasse o ouro dali, levasse os utensílios dali, teria muito dinheiro investido naquilo. Então Israel atingiu o apogeu de prosperidade como reino, e de prosperidade cultural também. Nós estamos falando de só um sábio, que era Salomão. Segundo Reis capítulo 4, 32 e 33, diz que ele escreveu 1005 cânticos. Nós temos um cântico, né? Mais de 3.000 provérbios, nós temos um provérbio, que é um livro, né? Um conjunto. Discorreu sobre os animais, sobre botânica. Nós temos os salmos, todos aqueles compositores. Nós temos os 150 salmos que foram escolhidos para ficar no inário de Israel. Não quer dizer que foram os únicos salmos escritos, a única poesia produzida na história de Israel em todo esse tempo. Essa promessa se cumpre ali e vai voltar a ser cumprida no reino milenar de Cristo no futuro.
Ainda, Números 24, capítulo 15, né? Palavra de Balaão, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Vê-lo-ei agora e não contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui, um príncipe dominador, Gênesis 49, 10. Vocês se lembram da história de Jacó? Quando ele morre, ele faz uma oração profética, reveladora da parte de Deus, do que ia acontecer com as tribos. E ele vai falar de Judá saiu o príncipe, de lá não sai mais o cetro. E Números 24 é uma referência a essa promessa. 24, 20, 24, 21 a 24, fala da ruína dos seus inimigos, que a gente já leu aqui. Promessa que Deus deu para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então olha o que Deus chega a fazer em Números, com esse povo incrédulo, né? A preservação que ele faz aqui. Mesmo quando um inimigo contrata um mandingueiro profissional para amaldiçoar aquele povo, eles não conseguem amaldiçoar Israel, eles não conseguem fazer isso contra Israel. Ele vai e ele tem a sua boca, a sua palavra. O texto diz para nós, Deus não deixa que Balaão faça aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele não consegue falar as suas palavras, ele fala as palavras de Deus. Muito bem. O que nós aprendemos em Números até aqui, a respeito de Deus, nesses episódios e no episódio de Balaão? Primeiro, aprendemos que o Senhor é um Deus próximo. Isso é curioso porque naquele tempo, todo Deus se podia ver, certo? Todos os deuses podiam ser vistos, menos o Deus de Israel. Quando Abraão dá para Deus o nome de Jeová Jirê, vocês se lembram da circunstância? Ele vai oferecer Isaac por sacrifício, não tem um cordeiro. Quando ele está pronto para matar o seu filho, o anjo fala para ele, Abraão, não mata, olha para trás, tem um cordeiro. Ele olha para trás, e aí ele fala, o Senhor é Jeová Jirê. Jirê em hebraico literalmente é aquele que pode ser visto. Então, a tradução literal seria, o Senhor é aquele que se deixa ver, que se mostra, que se aproxima. Deus é um Deus próximo, sempre por meio de um mediador, no caso aqui em Números, por meio de Moisés, mas um Deus próximo. Por quê? Se preocupa com a necessidade do povo, se preocupa com a moradia do povo, se preocupa com o suprimento de comida, se preocupa com a organização espiritual e física. O fato de manter um leproso fora do acampamento não era um preconceito, mas era uma atitude de precaução. Manter afastado do povo uma doença contagiosa. Um Deus próximo, um Deus que se aproxima do seu povo, não de qualquer um. Vamos voltar aqui. Estamos falando de um grupo de gente que está vivendo debaixo da promessa que Deus fez com Abraão a respeito de Israel. E Israel vai surpreendendo a gente, humanamente falando, na sua história, porque ele consegue vitórias que nós não atribuiríamos a ele, tanto pelo tamanho deles, quanto pela sua capacidade naquele momento. Mas eles se relacionam com um Deus que nunca se afasta deles. Bom, o Deus que é próximo, ele não é um Deus que só abençoa, ele também é um Deus que disciplina. O que nós aprendemos mais sobre ele? O Senhor é um Deus poderoso. Você vai dizer assim, mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes a gente não vive debaixo dessa perspectiva. O Senhor, ele é poderoso, ele pode fazer aquilo que ele quer. Ele tem capacidade para fazer isso. E o que acompanha essa capacidade é a sabedoria dele. Alguém que é todo sábio pode ser muito poderoso ou todo poderoso. Esse é o problema quando nós, seres humanos, vamos lidar com alguma instância de poder. Quando você recebe poder para liderar, mas você não tem sabedoria para exercer isso, o resultado é desastroso. Aqui nós temos um Deus que tem todo o poder, mas tem toda a sabedoria. O resultado é glorioso.
É diferente. Você serve a um Deus. Israel servia a um Deus que tinha todo o poder. Podia tirar a água da rocha, podia tornar a água amarga e impotável, podia trazer codornizes a ser humano, porque Ele é o Criador de tudo. Podia fazer maná cair do céu, podia dar a eles uma terra que não era deles. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nele há. As paisagens e as criaturas, é tudo dele. Ele move como Ele quer. O Senhor é um Deus disciplinador. Era um Deus disciplinador de Israel, é um Deus disciplinador dos crentes nos dias de hoje. Você já leu Hebreus com calma? Ele vai dizer que se você é filho e não é bastardo, você é disciplinado pelo Senhor, porque o Senhor o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Assim como o pai disciplina os seus filhos. O Senhor é um Deus disciplinador. Mas a gente precisa ser muito honesto para lidar com essa doutrina na nossa vida. Algumas vezes nós estamos lidando com a disciplina do Senhor, outras vezes nós estamos lidando com consequências das nossas ações, que nem sempre envolvem a disciplina do Senhor, são consequências das suas ações. Não é? Você roubou e foi pego, você vai ter que pagar por isso. Ou teria que pagar por isso. Não é? Você mentiu e foi descoberto, você tem que encarar a vergonha dessa descoberta. Isso ainda não tem a ver com a disciplina do Senhor, tem a ver com consequências das suas atitudes, mas o Senhor disciplina e livra. O Senhor disciplina quem Ele quer e livra. O Senhor disciplina quem Ele ama e livra quem Ele quer. O Senhor é um Deus misericordioso, que combina com um Deus disciplinador. Cuida dos seus e cuida também dos que não são seus, dependendo do seu propósito especial. E aqui vem a última questão. O Senhor é um Deus fiel. Não sei se você tinha prestado atenção nisso, mas Números é um livro que evidencia a fidelidade de Deus. Por que evidencia a fidelidade de Deus? Porque o povo é inconstante e o povo quebra a aliança com Deus, mas Deus nunca quebra a sua aliança com o povo. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui. A aliança que Deus fez com Abraão para que Israel fosse com o seu povo, ela é incondicional. Ela não depende de nada que o povo faça. E ela não está ligada a nenhuma qualidade do povo. Foi uma escolha soberana de Deus que elegeu Israel como seu povo para que o representasse diante das nações. Já que Yahweh é um Deus que não pode ser visto, não tem uma estátua que o representa, a única maneira dele ser visto no mundo é que Israel cumprisse os seus propósitos e vissem em Israel como é o seu caráter, sua doutrina e suas ações. O fato da escolha deles não depende de nenhuma das suas atitudes. Deus permanece fiel a essa escolha, independente da quantidade de rebeliões e revoltas pecaminosas que o povo tem. Agora, havia condicionalidade para serem abençoados como povo. Então, a bênção sobre eles como povo dependia da obediência deles à lei. Se obedecessem à lei, eles teriam terra, pão, segurança, riqueza. Se desobedecessem à lei, eles não teriam terra, não teriam pão, não teriam segurança, não teriam riqueza. Isso não era quando Deus tira isso deles, não é infidelidade de Deus, é disciplina de Deus. Quando Deus disciplina, Ele é fiel à aliança que se propôs de cuidar do povo que elegeu. O Senhor é um Deus próximo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus fiel. A gente tem algumas histórias assim que acontecem no nosso mundo hoje, de Deus cuidando do seu povo. Quantos se lembram daquele tsunami que teve na Indonésia, perto do Natal, né?
A gente soube disso depois. No meio daquele cenário de destruição, alguns cristãos tinham saído da cidade. E eles saíram da cidade para comemorar o Natal. Se ficassem na cidade, seriam perseguidos pelos muçulmanos. Foram acampar longe. Viajaram alguns dias, acamparam, cultuaram ao Senhor, comemoraram o Natal, tiveram uma celebração em conjunto, voltaram depois. Quando eles voltaram depois, eles encontraram um cenário caótico, né? De tudo destruído. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles começavam a perguntar, onde vocês estavam? O que vocês foram fazer? Nós saímos daqui para adorar o nosso Deus. E quem é o seu Deus? E muitos daqueles que foram assolados por aquela catástrofe ouviram da salvação de um Deus misericordioso, que cuida do seu povo, mas que disciplina também aqueles que andam diante dele. Deus fez isso com Israel o tempo todo, não só aqui em Números, né? Deus vai cuidar de Israel na peregrinação em Deuteronômio, Deus vai cuidar de Israel na entrada da terra, Deus vai cuidar de Israel e não deixar que ele desapareça da terra nos 325 anos de rebelião dos juízes. Deus vai cuidar de Israel no exílio, assim como ele usou Balaão, ele usa Ciro, não é? E ele chama Ciro de meu servo. Ciro nunca se converteu, Balaão nunca se converteu, nunca se tornou profeta de Deus, mas Deus usa a quem Ele quer em prol dos seus propósitos, para cumprir os seus propósitos, para o cuidado do seu povo e para o cuidado do cumprimento dos seus planos. Algumas questões para nós lembrarmos aqui de antropologia. Os conflitos entre liderados e liderança são presentes na nossa natureza pecaminosa. Herança do Éden, certo? O homem peca lá, e aí ele vai dizer, agora você e sua esposa terão conflitos permanentes. Mas a questão não era do casamento, era só uma representação do que ia acontecer depois. Porque Gênesis capítulo 4 vai mostrar para nós que a liderança já não seria mais um exercício do entendimento de Deus conferindo a você aquele papel, mas de conquista, de sobreposição. Caim e os seus descendentes desenvolvem a primeira cidade. Se você ler com atenção, Gênesis 4 e 5, a grande cidade de Nimrod tem os mesmos problemas que as nossas grandes cidades têm. Violência, criminalidade, hiperpopulação, já está ali desde o começo. Conflitos entre liderados e lideranças são presentes na natureza pecaminosa. Conflitos entre pais e filhos. A Bíblia diz para nós que nós devemos ouvir aqueles que nos lideram, né? Especialmente no contexto eclesiástico. Quando nós pensamos sobre liderança, a natureza pecaminosa deturpa porque é que Deus dá líderes ou liderança a alguns homens. Paulo fala isso em Romanos, Pedro volta a falar isso na sua carta, que o papel daquele que governa é punir o mal e proteger o bom, o de bem. Punir o mal e dar condições àqueles que são honestos de sobreviver na sua vida. Mas esses conflitos, tanto da parte do líder, quanto da parte do liderado, são herdados, são presentes na nossa natureza pecaminosa em diversas instâncias, e foram aqui presentes na murmuração e na rebelião do povo de Corá, de Miriam e Arão também. Outra coisa que a gente vê aqui é que o orgulho e o egoísmo andam juntos no caminho da murmuração. Pense comigo, toda vez que a gente está muito insatisfeito com algo, quase nunca o resultado dessa insatisfação é o amor ao próximo, ou a minha preocupação com o outro. Quase sempre é uma preocupação excessiva comigo mesmo, orgulho e egoísmo. Acontece, lembra aqui da história essa história que nós acabamos de ler, o que moveu o coração de Arão e Miriam? Nós três vimos a manifestação de Deus, nós três saímos do Egito.
Por que só você é boca de Deus e nós dois também não? O que é isso? Exercício de orgulho e egoísmo, que levou à murmuração. Mesma coisa de Corá, Datã e Abirão, aquela turma lá. Quem é você para dizer que esse é o melhor caminho para nós? Exercício de orgulho e egoísmo, que andam juntos no caminho da murmuração. Aliás, é difícil separar orgulho de egoísmo, né? Você já viu algum orgulhoso altruísta? Ou algum egoísta humilde? Oi? Esse orgulho da sua humildade, não é? E ele fala, sinto muito, mas eu peguei toda a humildade e não sobrou para você. Então, é egoísta, não é? E ainda é altruísta, olha, eu deixei para mim o exercício de ser humilde. Você não precisa pagar esse preço. Outra coisa que a gente vê aqui é que a santidade é um caminho obrigatório, mas espinhoso na vida de quem caminha com Deus. Hebreus vai falar muito seriamente conosco, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. João vai dizer para nós que se nós amamos a Deus, mas não perdoamos os irmãos, Deus não ouve a nossa oração. Está claro ali para a gente ler e ver. Pois não, meu irmão? Essa peregrinação é interessante notar, através de Moisés, Deus chama Arão e outros. Onde estava Josué? Onde estava o Caleb? Toda essa trajetória. Escondidinho lá no meio do povo, até quando ele foi destacado. Lembra que cada tribo tinha sua tribo local? Tinha seus líderes locais? E quando as tribos escolheram cada um o seu espia, ele apareceu ali e, junto com Josué, se destacou como líder depois, né? Recebeu uma herança especial por causa da sua coragem. Bom, santidade não é uma opção do ponto de vista de doutrina bíblica, é uma ordem. Você precisa seguir isso. É uma opção em termos de obediência, né? Você pode escolher esse caminho ou não, e precisa arcar com as consequências dele. Então, isso que você mencionou foi a razão da eleição, né? Na verdade não, foi a missão da eleição. A razão da eleição foi o amor de Deus. Ele fala em Malaquias, eu amei Esaú e amei Jacó. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Não, brincadeira. Eu amei Jacó e odiei Esaú, e não tem explicação, né? Escolhi um e não escolhi o outro, ponto, está ali. Mas como eleito, esse povo tinha uma missão. Em certo sentido, isso se cumpre no reinado de Salomão. Você tem ali a expressiva visita da rainha de Sabá e ecos dessa visita até em Atos capítulo 8. Você tem povos ao redor ofertando todo o material para que o templo a esse Deus único fosse construído. Você tem alguns episódios históricos miraculosos que marcam isso, e eu acho que Atos capítulo 2 é um cumprimento especial disso, quando judeus de todo mundo ouvem na sua própria língua a respeito do Evangelho do Senhor. De fato, eles tinham que ser a representação visível do Deus invisível. E embora eles fossem um povo exclusivo, Deus não era exclusivo, e eu acho que é aí que fica o erro, né? O povo era exclusivo de um Deus não exclusivo. Deus queria ser Deus de todas as terras. Malaquias também você lê, ele fala para eles assim, vocês têm tanto pecado na vida, que eu já não quero que vocês tragam sacrifício. Parem de trazer sacrifício, porque desde o poente até o pôr do sol, sacrifícios são levantados ao meu nome em todo o mundo. E dá um nó na cabeça do judeu, porque
onde o judeu oferece sacrifício? No templo. Vou oferecer sacrifício fora do templo? Não. Aí vem os liberais e falam assim, quer dizer que Deus é inclusivista, Ele salvou todo mundo sem o conhecimento da lei de Israel. Não era isso, era gente que tinha tido contato com a fé de Israel, espalhado por todo mundo, que ainda honrava o Deus de Israel. Tá? Descobriram na Etiópia uma tribo isolada de judeus. Eles tiveram desde que o Estado judeu foi estabelecido, eles tiveram 3 grandes voltas da Etiópia para Israel. Cada operação dessa tinha o nome de um patriarca, lá, Moisés, Josué, Jacó, tinham as operações que eles voltaram. Mas eles encontraram essa tribo isolada, e eles tinham uma réplica incrustada na rocha, de um templo que seguia o formato do templo de Salomão. Sumo sacerdote com peitoral, e todo um sistema sacrificial semelhante ao sacrifício do Antigo Testamento. Então, o povo de Israel foi escolhido para isso, que pela santidade exercida por eles, ao cumprir a lei, ou ao praticar o que a lei ordenara, eles mostrariam quem era o Senhor. Então, santidade é o caminho que Deus preparou para nós, mas não é o caminho fácil. Tá certo? Santidade envolve lutas, vencer tentações envolve lutas, vencer pecados envolve lutas. E embora Deus nos dê a capacidade para ser santos, Ele nunca diz para nós, vai ser um caminho suave. Não, vai ser sempre um caminho de renúncia e de escolha. Há uma outra doutrina escondidinha aqui para nós, os puritanos chamam aí a doutrina de temor de homens, e que a gente tem que cuidar no nosso coração. O perigo de temer ao homem face a um Deus que controla tudo, inclusive o mal. Quem nós tememos mais? Jesus fala isso, né? Temam aquele que pode, não temam os homens, temam aquele que pode mandar sua alma para o inferno. E muita gente acha que ele está falando do diabo, né? Na verdade ele está falando de Deus, que o diabo não pode nem levar ninguém para o inferno. Quem determina isso é o justo juízo, soberano de todos. Aqui, em Números, especialmente no capítulo 13, nós temos 10 homens temendo outros homens, e nós temos 2 homens temendo a Deus. 2 livros sobre isso, se você se interessar por isso, é Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes, não é? Fala bastante sobre essa ideia de como eu vejo os outros e o que eu abrigo no meu coração a respeito de temor, vida, autenticidade e o desejo de agradar os outros, é o outro livro. Eu creio que ambos são da Nutra Publicações, eu não me lembro o nome do autor. Oi? Priolo? Então pronto. Tá? Vale a pena ler, porque sim, vamos ser honestos, não é? Vivendo no mundo que a gente vive, olhando o que a gente consegue ver, contemplando que os nossos olhos alcançam, aquilo que a gente enxerga, é muito mais fácil temer os homens, é muito fácil temer os homens. O poder que eles têm na sua mão, a decisão que eles podem tomar, os decretos que eles podem baixar, as sentenças que eles podem proferir. Se os nossos olhos estiverem postos em todas essas coisas, é muito fácil temer os homens. No campo das relações humanas, em determinadas circunstâncias, nós estamos debaixo do governo da jurisdição de alguns desses homens. O que a gente não pode se esquecer é que nós estamos diante de um Deus que controla tudo, inclusive o decreto do mal, inclusive quando o mal assola. Posso pensar que Deus não deixa que a impunidade e a impiedade se multipliquem à toa. Lembrar do conceito de Jonas, lembra? Vai e clama contra a grande cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou até mim. Significa, Deus descobriu que Nínive estava fazendo tudo errado? Não. Significa que no relógio de Deus, que eu e você não enxergamos,
Na lista de Deus de coisas abomináveis que nós nem sempre vemos, ela tem um limite, e Nínive tinha atingido aquele limite. Como Nínive tinha atingido aquele limite, ela seria destruída. Vai lá, Jonas, e anuncia isso para ela. Aquela geração voltou atrás, mas uma vez que aquela geração morreu, Naum voltou e falou assim: agora não tem jeito, vocês vão ser destruídos por causa dos pecados de vocês. O difícil para nós é que a gente não consegue ver tudo isso. Deus não mostra para você e para mim quando é e se é que Ele vai frear impunidade, corrupção, injustiça, opressão em algum lugar do mundo. Mas Ele faz seguindo a sua soberania. Isso não significa, de maneira nenhuma, que a gente cruza os braços e não faz nada, não é? Não significa que a gente não prega contra a injustiça, não significa que a gente não toma providências e não se engaja em providências que podem ser tomadas no que diz respeito à nossa tarefa. Nós vamos continuar fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Mas se a gente ficar olhando só para aquilo que a gente pode ou não pode fazer, resultados que a gente pode ou não pode alcançar, e não olhar para o Senhor, que tudo tem nas suas mãos, a gente vai perder a esperança. O que a gente vai fazer é murmurar quando os nossos intentos começarem a dar errado. Deus tem tudo nas suas mãos. E por mais que doa, e por mais que você discorde dele, sou engraçado, né? Falar que a gente discorda de Deus, mas às vezes a gente discorda, não discorda? Fala: Senhor, por quê? Eu não estou entendendo. Por que esse caminho? Por que essa situação? Não faz sentido para mim. E tem coisas que não faz sentido para você mesmo, não faz sentido para mim. E não vai fazer. Não é? Por que comer só codorna? Por que comer só maná? Não tem nenhuma palavra de explicação aqui. Tudo bem, a gente não deve murmurar, mas pensa. Uma semana comendo codorna, que alegria. Né? Não tinha carne, agora tem carne. 2 semanas comendo codorna. Ah, que bom. 3 semanas comendo codorna. 4 semanas comendo codorna. 5 semanas comendo. Se vai se colocar no lugar do povo, vai dizer assim: se eu estivesse lá, talvez também eu dissesse: Senhor, dá para mandar aí uma outra avezinha, né? Já que o Senhor é o Criador de todos, o Senhor pode falar com elas. E ela vem, né? Ou uma manada de bezerros que se afugenta para a gente comer picanha, coisa do gênero assim, alguma coisa. Mas não faz. O perigo de temer ao homem face a um Deus que controla tudo, inclusive o mal. Há um homem no Antigo Testamento que demonstra isso claramente para nós. Davi, não é? Ele chega no exército, assim como os dois, Josué e Calebe aqui. Ele chega diante de Golias, e o que o povo de Israel estava falando? Ele é um gigante filisteu que vai destruir qualquer um de nós. E o que Davi diz para ele? Diz sobre ele: ele é um incircunciso. O que significa isso? Ele não é um eleito de Deus. Portanto, se ele se rebela contra Deus, nós vamos vencê-lo por causa do Senhor. Foi para cima e venceu. Josué e Calebe é a mesma coisa. Olharam as possibilidades, olharam o mundo, olharam a vida com os olhos de Deus. Muitos homens na história do cristianismo fizeram isso. Eles não olhavam a vida natural. Eles olhavam o mundo com os olhos de Deus. Vários homens. 2 deles eu admiro muito. Um deles é Miller, me deu um branco aqui agora, horroroso. Mas eu vou lembrar. Isso, obrigado. Ó. George Miller, não é? Via o mundo com os olhos de Deus. Dwight Moody via o mundo e as circunstâncias difíceis com os olhos de Deus. John Haggai, talvez o mais recente, né? John Haggai foi treinar líderes do mundo inteiro. E Deus disse para ele: você vai comprar um lugar. E havia um hotel falido no Havaí, né? Abandonado assim, lá com oportunidade de compra. Ele foi e ele viu. Aos olhos humanos era muito. Ele não conseguiria. Mas aos olhos de Deus, Deus é o dono de tudo. E Deus deu aquele hotel para o Instituto Haggai, que tem sido lugar para treinar gente do mundo inteiro.
perigo de temer ao homem face a um Deus que controla tudo, inclusive o mal. Quem você teme mais? Os apóstolos na sua ousadia pecaminosa, os apóstolos na sua ousadia de pregar o Evangelho, disseram: antes importa-nos agradar a Deus e não aos homens. Lembre-se da frase de Esther também: vou fazer o que tem que ser feito, se perecer, pereci. Quem a gente teme mais? Um Deus que tudo controla, pune o mal, usa o mal para punir os outros, e no exercício disso demonstra para nós todas as suas características. O Senhor é um Deus próximo. Diz a palavra: perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o teu coração. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Tem vários textos bíblicos que mostram isso para nós. O Senhor é um Deus poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Graças a Deus, Ele é disciplinador, mas ao mesmo tempo é misericordioso. E o Senhor é um Deus fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. A gente pode olhar para o nosso futuro e pensar nas grandes promessas do Senhor para nós. Não tem nenhuma promessa específica para você, né? Não vai ter assim: olha, fulano, você vai receber isso de prêmio. Não tem algo lá que você consegue ver, mas nós temos a promessa de que Ele vai nos levar para morar com Ele, a promessa de que nós vamos vencer as nossas tribulações, a promessa de que Ele vai restaurar essa terra, a promessa que Ele vai restaurar Israel. Toda essa situação com Israel agora, quase toda semana eu respondo alguma pergunta sobre isso para alguém, não é? Aí o senhor acha que está acontecendo isso? Falei: não sei, não tem como saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, não tenho a mínima ideia, né? Quando você acha que tudo está caminhando assim, vai todo mundo se voltar contra eles, aí tem alguém que faz um acordo de paz e o negócio volta atrás. Aí está de novo, então a gente nunca sabe. Deus é que vai mostrar isso na sua hora, no seu plano. Mas quando isso chegar, nós vamos ver o plano de Deus sendo cumprido, sendo desenrolado, e esse plano do Senhor nunca falha. Vamos voltar lá no começo? Nem vou perguntar quem se lembra, porque não deu tempo de memorizar, hein? O estabelecimento de Israel como nação perante Yahvé na terra prometida, e eles começam a se estabelecer como nação no deserto até ocupar a terra, é retardado, é atrasado pela incredulidade e rebelião. E aqui a tradução da incredulidade e rebelião é a murmuração, principalmente, contra Ele e contra os líderes por Ele escolhidos. E mesmo com a disciplina, morte, doença, praga e lentidão para chegar até onde eles deveriam chegar, o povo não muda o seu coração, não muda a sua vida. Queria terminar Números perguntando para você: como anda o seu coração em relação ao Senhor, em relação àquilo que Ele faz, ao plano dEle na sua vida, ao que Ele diz sim e ao que Ele diz não? A sua paciência de esperar o tempo dEle para fazer justiça e punir o mal? Como anda o seu coração nesse contexto? O livro de Números é um convite a você se lembrar: não há Balaão que possa vencer o Senhor, não há gigante que possa impedir aquilo que Ele quer fazer, não há inimigo que possa impedir o cumprimento das suas promessas. Simplesmente Ele faz de acordo com o que Ele deseja e o que Ele quer. Muito bem, deixando Números aqui,
no seu 36º capítulo, vamos para Deuteronômio. Eu não disse mais cedo, acabei de me lembrar que eu esqueci, que os 5 primeiros livros têm nomes diferentes em hebraico, né? Números em hebraico se chama No Deserto. E veio Números porque o nome dele em grego é aritmoi, que tem a ver com aritmética, e veio para números por causa dos censos. Mas na Bíblia hebraica é no deserto, porque a ênfase dele é a vida de Israel no deserto. Deuteronômio vem como segunda lei, literalmente, né? Nomos em grego é lei. Aí tem várias palavras na nossa língua aqui. Autonomia, por exemplo. Autonomia é uma lei de si mesmo. Autos é si mesmo e nomia lei de si mesmo. Aqui, Deuteronômio é uma segunda lei. Mas no hebraico estas são as palavras. Porque a ênfase de Deuteronômio são os discursos de Moisés. Moisés vai fazer 4 grandes discursos, relembrando as palavras de Deus e reorganizando essa mentalidade que deveria ocupar Israel para que eles entrassem na terra diante dessa mentalidade. É uma espécie de revisão histórica, revisão legal e apontamento de como o povo deveria viver. Olha lá, um amor leal a Yahweh. Deixa eu parar e explicar essa expressão, amor leal. Oi, pastor, tá bom. Deixa eu só terminar essa frase. Bom, ainda bem que tem alguém que fala com a gente aqui, né? Um amor leal a Yahvé. Por que amor leal? Estamos numa aliança. Um amor leal a esse Deus da aliança. Toda vez que você vir na sua Bíblia a palavra misericórdia, é a tradução dessa palavra que significa amor leal. Que para mim tem um pouco mais de significado e força do que misericórdia. Hesed em hebraico, que você vai ler, Salmo 136, não é? Porque render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aquela palavrinha misericórdia é essa palavrinha aqui, um amor leal da parte de Deus por nós. Deus nos ama por lealdade à sua aliança. E nós queremos expressar a Ele também esse amor leal. Um amor leal a Yahvé expresso em obediência à aliança. Então percebe, Israel obedecia, não devia obedecer por um espírito legalista, mas como prova de amor. É o requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. 2 pesos importantes que a gente vai ver em Deuteronômio: prosperidade e permanência. Mas a gente vai ver isso depois do almoço, que vocês vão voltar animados, sem sono, não é, para cá, bem felizes e alegres para a gente estudar mais um tanto de capítulos aqui de Deuteronômio. Tá? Irmãos, nós vamos ter o nosso almoço agora, para quem for ficar, 12:30 vai ser servido, e nós retornaremos às 14 horas para darmos continuidade aqui ao nosso estudo agora de Deuteronômio. Mas antes dos irmãos saírem, pedir para aqueles que puderem, venham aqui à frente para a gente tirar a nossa foto oficial, porque agora na hora do almoço muita gente vai embora e não volta mais, a comida pesa, então vamos, vamos tirar aqui a nossa foto agora. O Hugo já está preparado e aí depois está liberado. Vocês vão cantar depois, quando Ele é jovem. Não precisa dessa por enquanto, daqui a pouco. Só põe deixa eu experimentar isso aqui, tá bom. Literalmente, você compra e experimenta. Vou voltar, eu vou vencer essa preguiça de hospital. Você gasta um tempão, faz um monte de exame, pinga na outra. Você sabe que uma coisa boa de café é que não pinga mais que alguém. Não precisa mais, né? Já vai do jeito que tá. Os mais grandes. É 2 grandes ali do meu, na minha Engraçado que esse negócio de colírio. Ok, chega isso aqui um pouquinho para trás. Chega. Venham aqui para frente. Cuidado para não cair. Cuidado. Vamos descer aqui, pastor.
Já tem. Então, irmãos, até logo mais. Deus abençoe. Bom almoço e aí, até breve.